Convidar as crianças. Rapaz, você com essa camisa de manga comprida, tá um homenzinho e tanto, viu? Fantástico. O jeitinho dele andar também é todo... Ok. Tem um livro muito interessante chamado O Peregrino. Alguns de vocês já devem ter lido já. Você já leu? Não lembra? Mas alguns estão lendo o livro Peregrino. O livro Peregrino, ele fala da aventura, da história... mas você vai observar. Ele fala da aventura de um homem chamado Cristão. E ele... Você tem esse livro, não tem? Também, olha aí, tá vendo? E aí o cristão, ele vai para uma grande viagem. Ele sai de uma cidade chamada Cidade da Destruição, e ele vai para uma cidade chamada Jerusalém Celestial, é a cidade do céu, ele quer chegar lá. Mas no caminho da viagem dele tem muitas dificuldades, e ele tem um amigo. O amigo dele chama Fiel. Então é o cristão e o fiel. E eles vão caminhando naquela aventura rumo à cidade. Só que tem um determinado momento que eles saem do caminho. Eles erram o caminho, e quando eles saem do caminho, eles são presos em um grande castelo. E isso fica lá naquele castelo, e aí tem lá um gigante naquele castelo. O nome do castelo é o Castelo da Dúvida. E aquele gigante é um gigante que vai destruir a vida deles. E eles vão ficando numa situação tão difícil, tão desanimados naquele castelo da dúvida e tal, e pronto. E, de repente, um dia, um deles coloca a mão no bolso, assim, e ele diz assim, peraí, o que eu tenho aqui? Ele diz, Fiel, eu tenho no meu bolso uma chave que pode abrir todas as portas do castelo da dúvida, e nós ficaremos livres desse gigante da destruição. Vamos usar. E aí o fiel diz, que chave é essa? Ele diz, essa é a chave das promessas de Deus. Quando nós confiamos nas promessas de Deus, nós não somos presos no castelo da dúvida. O texto bíblico que nós veremos hoje de manhã fala de uma grande promessa de Deus. Fala da revelação que Deus faz dele mesmo. E eu quero que vocês aprendam o sermão, e quero que prestem atenção no sermão. Vou procurar interagir com vocês na hora do sermão, para vocês verem que chave importante é essa das promessas de Deus, que nos liberta de qualquer castelo da dúvida. Vamos orar? Bendito Deus, muito obrigado pelas crianças presentes e obrigado pelos lares representados aqui. Dá sabedoria, dá graça aos pais, a fim de que eles vivam para a glória e para a honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar? Queridos, nós vamos continuar estudando a Escritura Sagrada sobre esse tema glorioso que nós temos na Bíblia, onde Deus revela a si mesmo. Nós estamos estudando e procurando conhecer melhor o Senhor, nosso Deus, o nosso Redentor e o nosso Santificador. A Bíblia Sagrada diz que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. E antes de nós começarmos a nossa meditação, a nossa leitura bíblica, permita-me fazer duas coisas com vocês. Em primeiro lugar, no que Eric está de viagem, domingo passado nós oramos pelo Júlio, 2 jovens da nossa igreja, jovens ativos que estão conosco, e nós somos muito gratos
a Deus pela vida desses jovens. Esses jovens são preciosos para nós. Eu peço que a igreja esteja continuamente orando por eles. Deixa eu dizer o que nós já fazemos, né? Entrei em contato com aqueles lá do Palavra da Vida, para onde o Júlio foi, e já disse: pastoreia a minha ovelha aí, por favor, cuida dele para mim. Entrei em contato com o pastor lá de Foz do Iguaçu e disse: Eric está chegando aí, pastoreia Eric, por favor, cuida dele para mim. É assim que a família de Deus age, é assim que a família de Deus faz. Há pastoreio para todos aqueles que querem ser pastoreados. Só não existe pastoreio para quem foge do cajado do pastor. Aí não tem jeito, aí não tem como. Aí é meio complicado nesse sentido, tá bom? Uma outra coisa que eu queria só colocar para vocês, bem interessante. Deixa vocês entenderem como é que funciona a mente, um tanto quanto insana, do pastor de vocês. Eu preparei esse sermão ao longo dessa noite toda. Esse sermão eu repassei na minha mente o tempo inteiro. Eu sonhava eu pregando esse sermão e tinha boas ideias no meu sonho. E hoje, quando eu acordei, rapidamente, eu só não tive o tempo de botar as boas ideias, corri aqui para a igreja, cheguei aqui sem ninguém conversar comigo, fui lá tentando lembrar do sonho. Falei: rapaz, eu acho que é melhor sonhar do que ficar estudando aqueles negócios todos ali. Eu acho que dá mais sentido, claro, só consegui sonhar porque havia debruçado tanto tempo estudando e meditando, então estava um pouco mais claro na minha mente, tá? Eu não estou dizendo com isso e nem penso que de maneira alguma eu digo para vocês que recebi o sermão por revelação. Não foi desse jeito. Foi muita transpiração. Foi muita transpiração para entender esse texto. Abram suas Bíblias, por gentileza, em Êxodo, capítulo de número 33, do versículo de número 17 ao verso de número 9 do capítulo de número 4. Êxodo 33, 17 até o versículo de número 9 do capítulo de número 4. Eu sei, há uma mudança aí, é verdade, foi eu que passei esse texto, mas depois de meditar eu entendi que o contexto seria importante para vocês conhecerem. Então, alguns versículos apenas, está bem aí dentro, vamos abranger os versos que estão anunciados na sua exposição, no seu slide, mas versículo 17 do capítulo 33 diz assim: o Senhor disse a Moisés: farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostre a sua glória. E o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai e se apresente ali diante de mim, no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: Senhor,
O Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra e adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua por meio de nós, ou continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Vamos orar? Pai bendito, a tua palavra foi aberta e lida e nós louvamos o nome do Senhor por tua graça e por tua bondade. Fala, pois, ao nosso coração, abre o nosso entendimento para podermos compreender a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. O que você acha mais difícil na sua vida? Acreditar que Deus pode te perdoar pelos seus pecados, suas transgressões, seu histórico de erros, ou acreditar que você precisa ser perdoado. Acreditar que Deus pode te perdoar, ou acreditar que você pode ser perdoado. Existem 2 grupos de pessoas que eu digo são os grupos mais difíceis de se aconselhar. O primeiro deles é aquele que acredita que ele já errou tanto, que ele está fora do alcance do perdão de Deus. Esse grupo, muitas vezes, daqueles que já fizeram coisas que foram tão graves que eles desistiram deles mesmos e desistiram da possibilidade de Deus restaurar e transformar a vida deles. Eles estão cegos quanto à bondade de Deus, cegos quanto à misericórdia de Deus. É difícil aconselhar essas pessoas que já não acreditam que Deus pode perdoá-los. Mas há o segundo grupo, que é muito difícil de aconselhar, são aqueles que acreditam que não precisam do perdão de Deus. Eles estão tão insensíveis ao pecado. Eles já se acostumaram com o pecado e aquilo se tornou uma rotina na vida deles e eles estão continuamente caindo e acostumaram a cair e a se afastar diante do Senhor Deus. Eles estão cegos quanto à gravidade do pecado e quanto à situação deles. Esses 2 grupos de pessoas estavam com Moisés no pé do Sinai. Se você observar, esse episódio aqui, ele vai acontecer depois daquele evento do bezerro de ouro. E agora que Deus havia expressado a sua ira, o seu furor, o seu desagrado pelo que as pessoas haviam realizado, tendo construído um bezerro de ouro e adorado aquele bezerro de ouro, no pé do Monte Sinai tinha 2 grupos de pessoas. O primeiro estava desesperado, achando nunca mais haverá perdão para nós. Deus vai nos exterminar, Deus vai acabar conosco. Fizemos algo tão grave que o Senhor não poderá nos perdoar mais. E o segundo grupo que estava ali era aquele grupo que não entendia por que Moisés ficou tão irado, por que Deus ficou tão irado, porque afinal de contas eles só tinham feito um bezerrinho de ouro. Por que Moisés havia quebrado as 2 tábuas da lei? Diga-se de passagem, o único homem na Bíblia Sagrada que de uma vez só quebrou os 10 mandamentos. Então, ele havia quebrado todas as tábuas da lei com a explosão de ira e eles não entendiam aquilo. Eles estavam insensíveis. Para compreendermos esse texto, então, nós precisamos compreender esse contexto do bezerro de ouro. Você consegue imaginar, está lá no capítulo de número 32, alguns capítulos antes está o episódio do bezerro de ouro. Você consegue imaginar que Deus estava lá no alto do Sinai, dando as instruções para Moisés sobre a construção do tabernáculo, aquele momento em que Deus traria o céu à terra, Deus habitaria com o seu povo, enquanto Deus estava ali, dando instruções sobre a construção do tabernáculo, lá embaixo,
o povo estava construindo um bezerro de ouro. Moisés havia demorado, o povo ficou impaciente. Então eles disseram: Arão, nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, se ele vai voltar ou não. Então, faze-nos alguma coisa mais concreta, faze-nos alguma coisa mais palpável. E Arão disse: dê-me os ouros de vocês, tirem das argolas, das orelhas e os pingentes. E ele então fez um bezerro de ouro. Aquele bezerro de ouro era nada mais, nada menos do que a marginalização de Deus. Eles estavam dizendo: nós não precisamos mais daquele Deus, das pragas do Egito. E o próprio Arão diz: eis, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Eles estavam substituindo Deus, o Criador, por alguma coisa que havia sido criada. Nós nos lembramos de domingo passado e vemos como que, no sermão do domingo passado, e vemos como que isso é grave na Escritura Sagrada. Aquelas coisas terríveis estavam acontecendo, porque quando você lê o livro de Êxodo, você vai observar o seguinte: puxa vida, do capítulo 1 até o capítulo 18, os 18 primeiros capítulos deste livro falam de uma das mais poderosas intervenções de Deus na redenção do seu povo antes da cruz do Calvário. O único evento que será superior ao Êxodo será a cruz do Calvário. Naquele evento de poderosa redenção, Deus havia enviado as 10 pragas sobre o Egito. A Bíblia diz: Deus tirou o povo dele do cativeiro egípcio com mão forte. E eles testemunharam tudo aquilo. Eles testemunharam o mar se abrindo, eles testemunharam o mar se fechando e matando os egípcios. Eles haviam testificado sobre Deus mandando alimento para eles: maná, codornizes, água que surgia da pedra. Eles viram tudo aquilo, mas tudo aquilo não foi suficiente para guardar aquele coração idólatra, que é uma fábrica de ídolos, e eles preferiram um bezerro de ouro. É grave isso. Na verdade, em Êxodo, no capítulo de número 20, quando Deus deu os 10 mandamentos, Deus estava renovando uma aliança, um pacto com aquele povo. Deus estava dizendo para eles: eu quero ter um relacionamento com vocês. E o povo havia proclamado para Deus: tudo que o Senhor ordenar, nós faremos. É verdade? Mas por que vocês estão fazendo agora um bezerro de ouro? Vocês disseram: tudo que o Senhor ordenar, nós faremos. E Deus havia dito: não farás para ti imagem de escultura, nem em cima do céu, embaixo da terra, nem debaixo da terra. E agora eles estavam transgredindo. Pior ainda, porque a partir do capítulo 25 de Êxodo, Deus deu a instrução para a construção do tabernáculo. Sabe o que era o tabernáculo, pessoal? Deixa eu só explicar para vocês quão importante é na Bíblia Sagrada a ideia do tabernáculo, porque lá em Gênesis, capítulo de número 3, depois que Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos da presença de Deus, e um querubim com uma espada flamejante impedia que eles voltassem ao Éden. Eles foram expulsos do Éden, expulsos da presença de Deus. Agora, em Êxodo 25, Deus está dizendo: vocês que estão afastados diante de mim por tanto tempo, eu vou habitar com vocês, eu vou tabernacular com vocês, eu vou armar o meu tabernáculo, e quando vocês tiverem o meu tabernáculo, o céu descerá à terra. Deus estava dando as instruções para o tabernáculo, e sabe o que o povo estava fazendo? Construindo um bezerro de ouro. Essa era a gravidade. Deus então ficou irado, e Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou matar esse povo. E Moisés orou ao Senhor. Moisés intercedeu, e aqui uma coisa muito interessante, é um dos temas da Bíblia Sagrada: a importância de um mediador, a importância de alguém que vai media por você, porque você não pode por você mesmo lidar com a sua situação. E Deus atendeu Moisés. E depois que Deus atendeu Moisés e não destruiu o povo, Moisés faz um pedido mais ousado agora ao Senhor Deus. E o pedido mais ousado de Moisés está aí no versículo de número 18, do capítulo 33, que nós lemos. Moisés disse: peço que me mostre a tua glória. Senhor, está certo, o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor perdoou esse povo, mas agora eu peço que o Senhor me mostre a tua
glória. E é assim que nós temos esse texto. Tem alguns textos na Bíblia Sagrada que elas falam o que Deus faz. E alguns outros textos da Bíblia Sagrada definem quem Deus é. Aqui nós temos um texto que define quem Deus é. Senhor, o Senhor, misericordioso. Versículo de número 7. Compassivo e bondoso, tardio em irar-se. Esse texto está definindo quem Deus é. Quem é o nosso Deus? E as implicações disso. Mas antes de chegarmos nessa definição de Deus, eu quero que você observe a seguinte estrutura aí no seu texto. Sua Bíblia deve estar aberta, eu espero que esteja. Se não, seu celular, seu tablet, algo assim. Mas, se você observar, nós temos aqui três coisas. Em primeiro lugar, um problema apresentado, a impossibilidade de se ver a glória de Deus. Está lá no versículo de número 17, em diante, um problema apresentado ali, até o versículo de número 20 do capítulo 33. A glória, Moisés pede para ver a glória de Deus, porém Deus diz assim, nenhum homem verá a minha face e viverá, Moisés. Impossível isso. Versículo de número 20, você não poderá ver a minha face. Versículo de número 3 do capítulo 4, na verdade, ninguém deve subir com você ao Sinai, nem mesmo as ovelhas, nem o gado poderá pastar no monte quando eu estiver me revelando a você. Versículo de número 5 do capítulo 34 diz que o Senhor desceu numa nuvem, para que a nuvem pudesse esconder e Moisés não visse a face de Deus. Ninguém pode ver a face de Deus. A natureza de Deus é santa, 3 vezes santa, santo, santo, santo. E a natureza do ser humano o ser humano é pecador. Então, você não pode ver a minha glória, Moisés. Deus não é perigoso por ser mau. Deus é perigoso por ser santo. Interessante isso. É mais ou menos o sol. Você não pode ficar o tempo todo olhando para o sol, contemplando o sol. O sol não é perigoso por ser mau. O sol é perigoso porque a sua visão é frágil. Deus é perigoso por ser santo. E o Senhor Deus diz, temos um problema aqui, temos um impasse aqui, há uma impossibilidade aqui. Um problema apresentado. A minha glória não pode ser mostrada a você, você não poderá ver minha face. Segunda coisa, Deus agora tem um plano. Primeiro, um problema apresentado. Segundo, um plano de Deus revelado. Dá uma olhada no versículo de número 21 do capítulo 3 até o versículo de número 8. Aqui nós temos uma graça surpreendente de Deus, porque Deus diz assim, Moisés, você não pode ver a minha face, mas eu vou dar um jeito, eu vou fazer algo para você. Você não verá a minha face, mas eu vou tomar algumas providências de me revelar a você de uma forma que você vai poder compreender. Então, o que Deus faz? Versículo de número 21 e 22, Deus diz assim, eu vou te proteger. Fica aqui em um lugar perto de mim. Você ficará sobre uma rocha. E é daqui que vem aquele hino que nós cantamos. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. É daqui. Aplicado a Cristo Jesus, é verdade. Diz, você vai ficar perto de mim, sobre uma rocha. A minha glória, quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e eu cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. E você me verá pelas costas. Deus atende, em parte, ao pedido de Moisés. Você vai ver a minha glória, mas você não vai ver a minha face. Você vai ver a minha glória pelas costas. As minhas condições permanecem, Moisés. A primeira coisa. Segunda coisa, Deus diz assim, Moisés, além do mais, eu vou proclamar para você o meu nome, ou quem eu sou. Olha o versículo 19. Eu lhe proclamarei o nome do Senhor. Olha o versículo de número 5 do capítulo 34. E o Senhor proclamou, e depois diz o Senhor, versículo 6, passou diante de Moisés e proclamou. Deus é quem está falando aqui. E Deus é aquele que diz assim, o Senhor, Deus, não é Moisés que está falando, é Deus é que está proclamando. E aqui uma coisa muito interessante para nós entendermos é que Deus diz assim, Moisés, eu vou revelar para você a minha glória, e eu vou revelar a minha glória para você
verbalmente. Eu vou proclamar a você. Queridos, é muito interessante porque às vezes nós queremos ver Deus nas nossas condições. Senhor, eu quero ter uma visão do Senhor. Senhor, eu queria que o Senhor aparecesse para mim agora, diante de mim, nesse exato momento. Senhor, eu queria ver o teu rosto. Tem até cânticos que falam sobre isso. Mas Deus diz assim, não, a maneira de você me conhecer vai ser por meio de uma revelação verbal. Eu vou te falar quem eu sou. Eu vou te dizer como eu sou. Você vai me conhecer verbalmente. A palavra proclamação aqui é fantástica, porque ela está dizendo de como que Deus se revela. Proclamação é muito mais do que informação, é muito mais do que uma lição de escola dominical, é muito mais do que uma palestra. Proclamação é o meio que o Senhor Deus usa para se revelar a nós, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. É por isso que em um culto reformado, o momento da proclamação é central. Na verdade, a Confissão Helvética diz assim, a palavra de Deus proclamada com fidelidade é a voz de Deus. Vocês entendem por que os crentes dão tanta importância para a pregação? Deus está dizendo, eu vou proclamar a você quem eu sou. E aí Deus proclama, como que ele proclama? A glória dele é expressa por meio dos seus atributos. Ele proclama, o Senhor, o Senhor. Ou seja, eu estou anunciando para vocês a minha soberania. Eu sou o Senhor. Depois ele vai dizer, o Senhor, compassivo e bondoso. Estou anunciando a minha bondade para vocês. Tardio em irar-se. A palavra para isso é longanimidade. Deus é paciente. O Senhor, grande em misericórdia e fidelidade, amor e graça. O Senhor, que visita a iniquidade dos pais, ele é a justiça também. Então, Deus está se revelando a Moisés, não da maneira como Moisés queria ver, mas Deus está se revelando a Moisés da forma como ele determinou fazer. Aí você tem a última parte do texto, a postura de Moisés, versículo de número 8 e 9, a única postura que um servo de Deus pode ter. E aí o versículo de número 8, ele se curva e ele adora. Ele se curva e ele adora. Ou seja, aquilo que está no seu coração, em termos de adorar a Deus, ele faz, ele pratica isso agora até com o seu corpo. E ele se curva diante de Deus, ele adora o Senhor Deus. Versículo de número 9, ele deseja comunhão com Deus, ele diz, Senhor Deus, continua no nosso meio, perdoa as nossas iniquidades, torne-nos por herança do Senhor. Então nós temos um problema, temos o plano e temos a postura. Mas quais são as lições desse texto para nós? Deus aqui nesse texto, ele dá o seu cartão de apresentação. Ele se autodefine nessa revelação. O que é importante você observar nesta autodefinição de Deus? Especialmente versículos de número 5 e 6. O que é importante? Aliás, versículos 6 e 7, desculpem. O que é importante você observar aqui? 3 coisas fantásticas. Em primeiro lugar, Deus é essencialmente gracioso. É engraçado porque nesse versículo de número 6 e 7, ele não fala tanto do que Deus faz, ele diz quem Deus é. Aqui você tem uma autobiografia de Deus, aqui você tem uma descrição que Deus faz dele mesmo, e ele mesmo está dizendo, o Senhor, bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Por que é importante você saber dessa autodefinição que Deus faz aqui, dessa autodescrição que Deus faz? Por 2 coisas. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que Deus não é um conceito religioso. Deus não é um conceito abstrato. Deus é uma pessoa graciosa, com quem eu e você podemos ter comunhão. A graça é um dom gratuito para mim e para você. Ela é cara para Deus.
A graça de Deus custou o sangue do Filho de Deus para que eu e você pudéssemos ter comunhão com esse Deus gracioso. A graça é uma expressão de tudo que Deus faz por nós, com amor. Eu gosto muito daquele texto quando os discípulos estão no barco, no mar da Galileia, uma tempestade vem, Jesus está dormindo e os discípulos ficam apavorados e eles acordam Jesus e eles dizem assim para Jesus: Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus não responde a eles naquele momento. Jesus manda acalmar o vento, manda acalmar a tempestade. A resposta de Jesus viria lá na cruz. Lá na cruz, é como se Jesus estivesse dizendo para eles: eu me importo com vocês até esse ponto. Até o ponto de derramar o meu sangue por vocês. Deus é essencialmente gracioso. Ele se revela como Deus de graça, ele se revela como Deus de misericórdia, bondoso, compassivo, é essencialmente gracioso. Ele não é um conceito, é uma pessoa. Em segundo lugar, é importante você observar aqui, porque aqui você tem a diferença claramente, entre Deus e qualquer outro conceito idólatra. Deus não é como os ídolos. Os ídolos, eles estão sempre exigindo que você produza a força e você se relacione com Deus por meio dos seus méritos. Se você for bom, você será aceito. Se você fizer isso, você agradará um ídolo. Você terá que pagar essa oferenda, você terá que pagar aquela outra oferta. A ideia da idolatria é você faz para ser aceito. Mas na perspectiva bíblica, do relacionamento com Deus Deus é tão gracioso que ele já te aceitou e por isso você pode fazer. Ele te liberta para realizar. Aqui você tem uma diferença entre Deus e todas as outras ideias de divindades das outras religiões. Cristo morreu por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Quando Cristo morreu por mim e por você, nós não estávamos prostrados, adorando e clamando a misericórdia dele. Aqui, nesse texto, você tem essa revelação desse Deus gracioso, que você vai entender, então, o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Aí tem a segunda parte. Essa graça de Deus é o fundamento para Deus se relacionar conosco. Como assim? A graça de Deus se evidencia em vários aspectos da história humana, especialmente nesse texto aqui. Como que a graça de Deus se evidenciou aqui? O texto diz que a graça de Deus se evidenciou na compassividade de Deus. O Senhor, Deus compassivo. O que significa a palavra compassividade? Compassividade significa Deus ter pena da desgraça humana. Talvez um dos versículos bíblicos que mais me chama a atenção nesse aspecto está no livro de Juízes, Juízes capítulo 10. Aquele livro de Juízes é um livro meio complicado, não é? Você lê o livro de Juízes, assim, o que esse livro está fazendo aqui? Parece que é de mal a pior, certo? Você só está vendo os anti-juízes. Eles deveriam ser modelo, exemplo para o povo, e está vendo sempre de mal a pior. Desde Obedes até Sansão, você vai ver, rapaz, que situação terrível. O povo era liberto e o povo ficava bem com Deus. De repente, o povo estava na zona de conforto, eles se rebelavam contra o Senhor, Deus mandava um castigo, e aí precisava de um juiz, e o povo era liberto, e depois o povo desviava de novo e tal. E lá no capítulo de número 10, diz que o povo se desviou de tal forma, que diz assim o versículo 16, e tiraram os deuses alheios do meio de si, serviram ao Senhor. Então o Senhor já não pôde reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. O que você tem para Deus colocar o coração dele em você? Nada. A compaixão de Deus, ele tem pena da tua desgraça, ele tem pena da minha desgraça. Isso é a compaixão de Deus, a única coisa que eu mereço. Com o que você conseguiu contribuir com a sua salvação? Só os seus pecados que crucificaram Jesus na cruz do Calvário. Só a sua rebeldia, só as suas transgressões, só a sua falta de fé que te leva a tropeçar o tempo todo. E Deus é compassivo contigo. A graça é o fundamento para nós nos relacionarmos com Deus, porque Ele é compassivo. Na sua generosidade, Ele não nos trata como nós merecemos.
E você vai observar isso ao longo de toda a Escritura Sagrada, as pessoas orando, dizendo ao Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Daniel ora dessa maneira. A nós pertence o corar de vergonha, mas a ti pertence a misericórdia e o perdão. Ó Deus, perdoa a nossa rebeldia. O que o profeta está orando? Ele diz, Deus, não nos trate segundo nós merecemos. Hoje nós lemos o Salmo de número 103, na nossa liturgia. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo, assaz benigno. Não nos repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Se Deus tratasse você de acordo com a sua incredulidade, a sua ingratidão e a sua rebeldia, você não estaria aqui nessa manhã. Ele te trata a sua generosidade. A graça de Deus é o fundamento para você ter um relacionamento com Ele. Mas o texto ainda diz mais. Aliás, deixa eu só colocar uma coisa para vocês. O texto ainda diz mais, diz que Deus nos trata segundo a sua clemência e longanimidade. Versículo de número 6. O que significa longanimidade? A palavra longanimidade no hebraico até um sentido bem engraçado. Diz nariz comprido. Então, todo narigudo pode dizer, você deveria ser um longânimo. A ideia é mais ou menos assim, se tem um nariz comprido, você é narigudo, você deveria respirar 2, 3 vezes antes de ficar irado, meu amigo. Mas se você é aquele que explode em ira, você não é uma pessoa longânima. Então, você tem que aprender com Deus, que é longânimo. A Bíblia diz que o Senhor é longânimo. Ele não explode em ira, ele não expressa ira, ele demora em expressar a sua ira. Ele reluta em expressar a sua ira. Ele não é controlado pela ira e ele não explode na ira, mas ele tem o controle para com a sua ira. Por quê? Porque a sua longanimidade é a base para o nosso relacionamento com Ele. Queridos, o que a Escritura Sagrada está dizendo é que Deus é essencialmente gracioso e que a graça de Deus é o fundamento para você ter um relacionamento com Ele, porque, no fundo, todos nós somos culpados. Eu gosto muito daquela história de Sherlock Holmes. Arthur Arthur Conan Doyle, ele escreveu o Sherlock Holmes. E ele decidiu fazer uma brincadeira com um grupo de amigos que ele tinha. Ele mandou uma carta, nada de WhatsApp na época, ele mandou uma carta para 6 dos amigos dele. E na carta só dizia o seguinte: fujam agora, tudo descoberto. Os 6 deixaram a cidade. A ideia é, todos nós somos culpados de alguma coisa. As pessoas podem não saber de que você é culpado, mas a tua consciência pesa continuamente. E quando você recebe uma mensagem dessa, né, tudo descoberto, fuja agora. Provavelmente, amanhã você não estará na cidade de São Paulo. Deus é essencialmente gracioso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a graça de Deus é a base, é o fundamento para o nosso relacionamento com Ele. E o texto ainda diz mais, versículo de número 6, Senhor, grande é misericórdia e fidelidade. O que significa isso? A misericórdia de Deus não se esgota. Deus transborda na sua misericórdia. Talvez a melhor maneira de você compreender isso está no livro bíblico de Lamentações. Lamentações é um livro bíblico muito pequeno, ele só tem 5 capítulos. Lamentações é um livro que em cada um dos seus capítulos tem 22 versículos, que é o número do alfabeto hebraico. E Lamentações é um livro em que o escritor está colocando toda a sua lamúria, sua tristeza, sua angústia pela situação que ele está vivendo. Então ele usou todas as letras do alfabeto para expressar a sua dor, expressar a sua tristeza. Mas o capítulo 3 tem mais de 22 versículos, tem 66 versículos. E o capítulo 3 é o capítulo de Lamentações que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. A mensagem de Lamentações é: por mais intensa que seja a sua dor, seu problema, sua angústia, a misericórdia do Senhor, ela é 3 vezes mais. Ela não se esgota. Deus é grande em misericórdia e é por isso que você pode se relacionar com Ele. Não é pelos seus méritos, pela graça e pela misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, então,
Deus é essencialmente gracioso. Em segundo lugar, a graça de Deus é o fundamento do nosso relacionamento com Ele. Em terceiro lugar, a graça de Deus é o alento para o coração dos seus servos. Dá uma olhada aqui que Moisés faz, versículo de número 8 e 9. O texto diz assim: e imediatamente Moisés curvou-se para a terra e adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora eu alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, toma-nos por tua herança. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: Deus, é o seu caráter gracioso que pode restaurar esse povo teimoso. Restauração, queridos, só é possível pela misericórdia, pela bondade de Deus. Deus perdoou a transgressão daquele povo e Deus restaurou aquele povo e permitiu ainda que Moisés visse a glória de Deus pelas costas, porque Deus é gracioso. Então a graça de Deus é um alento para nós. Há esperança para você, há esperança para mim. Deus, na sua misericórdia e graça, Ele pode nos restaurar, Ele pode nos redimir. Teu passado pode ter sido horrível, triste, mas Deus pode redimir você. Você não precisa se condenar a viver uma vida de rebelião e de transgressão. Além do mais, versículo de número 7, olha, esse texto é um pouco mais complicado no versículo 7, quando ele diz assim: que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a maldade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos até a 3ª geração. O que Deus está dizendo aqui? Ele vai pegar o pecado do pai e ele vai fazer o filho pagar pelo pecado do pai? Não, não é isso. Não é isso que o texto está dizendo. A Escritura precisa ser lida à luz de textos mais claros. E tem um texto lá em Ezequiel, capítulo de número 38, que diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não paga pelo pecado do pai, mas se o filho permanecer na rebeldia do pai, se o filho permanecer na incredulidade do pai, o filho vai colher as consequências do pecado do pai. É mais ou menos como o seguinte: o pecado é como aquela doença, que a sua doença, a sua gripe, ela não faz seu filho espirrar, mas se o seu filho estiver andando junto contigo, ele vai pegar da tua gripe. E ele vai começar a ter os efeitos da gripe. Se o filho não se arrepender, se o pai não se arrepender, o pai acaba pegando os pecados do filho e o filho não se arrepender, e assim por diante. Mas o que eu quero que vocês observem é a matemática do versículo de número 7. A temática do versículo é: Deus guarda a misericórdia em 1000 gerações. E Deus visita a iniquidade até a 3ª e a 4ª geração. Você sabe o que está dizendo aqui? Está dizendo que o Senhor Deus limita o seu juízo. Ele exerce o seu juízo até a 3ª e 4ª geração, mas a misericórdia até 1000 gerações. Que coisa fantástica. Isso é alento para mim e para você. Isso deveria ser um encorajamento para mim e para você, a esse Deus gracioso que nós servimos. E depois, versículo de número 9, ainda diz mais, que por causa da misericórdia e da graça de Deus, Moisés pode pedir a Deus: Deus, tenha comunhão conosco, Deus continua no meio de nós, perdoa os nossos pecados e toma-nos por tua herança. Deixa eu concluir a nossa meditação nesta manhã. Essa revelação de Deus que você encontra aqui em Êxodo, ela é tão importante, mas tão importante, que essa revelação de Deus aqui em Êxodo, ela vai ser a base de vários outros textos da Bíblia Sagrada e de várias outras orações do povo de Deus. Quando o povo teve incredulidade para entrar na terra prometida, mais uma vez Deus se irou com o povo e Moisés orou, e Moisés disse: o Senhor é longânimo, grande em misericórdia, perdoa a iniquidade, a transgressão, não inocenta o culpado, visita a iniquidade do Senhor. Moisés ora esse texto. Quando Neemias chegou lá na cidade de Jerusalém, totalmente destruída por conta do pecado e da rebeldia do povo, Neemias orou e disse assim: Senhor, eles recusaram ouvir-te, eles não lembraram das tuas maravilhas que fizeste, eles endureceram o coração e a servis, mas, ó Deus, tu és Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-se. Perdoa o povo. Entende como que esse texto ele se tornou um credo para que o povo de Deus, ao longo da história,
pudesse orar a Deus. Deus, esse é o Senhor. É o Senhor, por causa da sua misericórdia, nós podemos pedir perdão ao Senhor e podemos acreditar na restauração da nossa vida. Queridos, esse texto aqui, ele mostra claramente a diferença entre o evangelho e a religiosidade. A religiosidade, ela se baseia no princípio eu obedeço, logo eu sou aceito. O evangelho, ele diz, não, você é aceito em Cristo e agora você está livre para obedecer. Há uma diferença enorme aqui. Esse Deus gracioso está dizendo para você, se você buscar a comunhão comigo, você é aceito em Cristo e você está livre para obedecer. Eu quero encerrar dizendo que esse texto, essa revelação que Deus fez dele mesmo aqui, ela foi plenamente cumprida em Cristo Jesus. Um dos textos da liturgia que nós lemos hoje pela manhã é o texto de João, capítulo 1, versículo 18 e 19, e diz assim, que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós vimos que Moisés trouxe a lei, Jesus Cristo a graça. E aqui você vai observar o paralelo entre Êxodo 34 e João, capítulo 1. E aí você vai observar que Deus proclamou o seu nome para Moisés, mas Jesus revelou a pessoa do Pai a nós. O Deus encarnado. Ninguém poderia, na época de Moisés, Deus diz, ninguém pode ver a minha face. Mas em Jesus Cristo, os discípulos disseram, nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Em Cristo Jesus você desfruta da plenitude da misericórdia de Deus que Moisés só viu pelas costas. Você vê em toda a vida e o ministério de Cristo Jesus. E pela fé, nós iremos contemplar o Senhor Jesus Cristo, face a face. Eu comecei esse sermão dizendo que existem dois grupos de pessoas difíceis para aconselhar. Aqueles que acham que estão fora do alcance do perdão de Deus e aqueles que acham que não precisam mais do perdão de Deus. Se você acha que você está longe demais para receber o perdão de Deus, Êxodo 34 diz, Deus é compassivo. Ele é misericordioso e gracioso para te perdoar. Se você acha que você não precisa do perdão de Deus, Êxodo 37 diz, Deus não inocenta o culpado. Não zombe de Deus. Seu pecado é mais sério do que você pensa. Mas se você se curvar e adorar como Moisés fez, Deus revela a sua glória a você em Cristo Jesus, o nosso Redentor. E é por isso que nós poderemos, então, nesta manhã, participarmos da ceia do Senhor, porque fomos aceitos e libertos para obedecer e podemos contemplar a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Vamos cantar um cântico nesse instante como resposta a esta mensagem. Peço que vocês fiquem de pé e cantemos esse cântico Maravilhosa Graça.